Nós vamos ter a possibilidade de interagir hoje à noite, né? Nossa primeira live do Dialogando com as Comunidades. Só lembrando que o Dialogando com as Comunidades tem o objetivo de trazer as informações de saneamento com uma dinâmica mais próxima, né, da linguagem da comunidade. Aí alguém, doutor, vai estar assim perguntando, né, primeira live do Dialogando com a Comunidade, e a gente traz um técnico, né? A gente traz um técnico. Sim. Só que é interessante a motivação que nos levou para a escolha, né, desse técnico para abrir aqui o nosso Dialogando com as Comunidades. É justamente um técnico que teve a oportunidade, nos deu a honra, né, do seu trabalho durante 4 anos aí à frente da Companhia de Saneamento do Estado do Pará, COSAMPA. E esse técnico, ele tem, logicamente, algumas informações para nos passar, para nós enquanto comunidade, né? Não necessariamente nós enquanto comunidade técnica, né? Comunidade técnica, mas a comunidade em geral. A gente vai tentar trazer aqui os elementos que dão condições para que a população possa entender um pouco o funcionamento da companhia de saneamento, né? E também como esse desafio, né? Essa perspectiva de avançar com saneamento na região norte do país, uma região onde estão os grandes desafios nacionais do saneamento. Positivo. Doutor, Professor Valdinei, eu só tenho lhe agradecer, quero deixar isso registrado. Meu agradecimento ao senhor ter me convidado para essa live, essa primeira live sua desse ano. E eu estou muito satisfeito. Hoje estou aqui falando como técnico de saneamento. Eu tenho mais de 40 anos trabalhando com saneamento, grande parte dela servindo o Estado de São Paulo, mas depois já há uns 15 anos servindo ao todo o Brasil. Eu tenho viajado por todo o Brasil para fazer alguns trabalhos na área de saneamento, que é a minha paixão. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com o senhor, um professor responsável por várias áreas de saneamento que estão se desenvolvendo aqui na nossa cidade, Belém, e no estado, e, ao mesmo tempo, ter o privilégio, né, de estar conversando com a população que vai estar nos ouvindo aí dentro dessa live nossa aqui. Muito obrigado, professor, mais uma vez. perfeito. Bom, a O senhor gente... está gravando essa nossa live, né? Isso. Ela é transmitida ao vivo e ela é automaticamente gravada, ela fica gravada. Por sinal, a gente precisa Ótimo, até isso é muito importante. monitorar para ver como é que está o funcionamento, né? Se está, Ótimo. como é que está. Por sinal, a gente precisa até monitorar. Ó. A gente precisa até monitorar para ver como é que está. Estou testando o áudio aqui. Né? Ótimo. Tá. Perfeito. Tá tudo bem. Então vamos começar, né? Nós não ensaiamos. Bom. A dinâmica é a gente tratar do assunto do saneamento no estado do Pará, nessa perspectiva aí desses últimos 4 anos. E eu acho que a primeira pergunta que eu vou fazer, logicamente, a nossa audiência deve também encaminhar alguma pergunta. Eu já tenho, na verdade, algumas perguntas aqui. Eu acho que a primeira curiosidade é assim: um técnico de uma grande companhia, né, com grande know-how, é convidado, né? Primeiro, eu acho que como é esse convite, como é que se dá, né? Quem passou o currículo, quem passou a indicação, enfim, e aceita o convite para assumir esse desafio na região norte. Eu acho que o primeiro ponto da nossa conversa
como é que se deu esse contato? É lógico que tem toda uma situação política, inclusive, né, de indicações, enfim, mas como é que se chegou a esse profissional com essas características para assumir a companhia lá em 2019? Olha, professor Vanderlei, eu tive a honra de ser convidado pelo nosso governador a partir de um perfil que ele tinha estipulado, que ele queria um técnico do setor com experiência e que pudesse vir ao Pará para ajudar a recuperar a Cozampa, para ajudar a recuperar a Companhia de Saneamento do Estado do Pará. E, através de um amigo em comum, fui agraciado com a indicação para o governador e ele, analisando os currículos que chegaram até ele nesse momento, naquele momento, ele acabou me escolhendo por uma entrevista. Eu vim, conversei pessoalmente com ele, fiz uma entrevista sobre os pontos de vista, o que o governador esperava, o que ele esperava de mim, e nós chegamos a um bom entendimento. Eu me comprometi a ficar o primeiro mandato dele, foi o que eu fiz, e fazer o possível para que o saneamento pudesse ser melhorado na Cozampa. Então, foi dessa forma que a gente acabou se conhecendo. O governador Helder sempre procura trazer técnicos de melhor qualidade. Não sei se eu estou enquadrado nesse rol, mas, enfim, ele procura trazer técnicos de todo o Brasil que possam vir colaborar com o Estado do Pará, que possam vir trazer novidades, trazer coisas que possam melhorar a qualidade de vida da nossa população. E essa é uma das promessas que eu fiz para ele, procurar melhorar a qualidade de vida da nossa população com novas tecnologias, com nova visão social e com uma nova gestão dentro da Cozampa. Perfeito. Aí o paraense, né, o cidadão paraense acompanha ao longo do tempo, e é certo que existe todo um desgaste, né? Isso é geral nas companhias. Logicamente, as companhias que conseguem avançar, principalmente com relação a reduzir a interrupção no fornecimento, ou então garantir uma celeridade, né, maior no atendimento a reparos, né, retirar vazamentos, enfim. Você consegue ir amenizando, mas é bem difícil, é muito comum a população ter uma certa até aversão, né, a estrutura. É um desgaste natural. E aí, como é que foi? Chegou na Cozampa, primeira ação, reúne todo mundo, como é? Faça aí uma síntese aí para as pessoas entenderem um pouco, inclusive, como é que funciona, né? Um presidente, aí ele tem para apoiar uma equipe de diretores, aí ele presta conta para A, para B. Como é, assim, de forma bem sucinta, como é que se dá esse primeiro momento aí? Perfeito. É importante o que você falou, viu, professor Rodney, que isso é o que ocorreu mesmo. A companhia estava muito desgastada, ela vinha de governos anteriores que não tinham feito investimentos, não estavam preocupados com a qualidade do produto que era entregue, com a gestão da companhia, com trazer novas tecnologias. Então, essa companhia, nós tínhamos 11 obras paralisadas quando eu cheguei. Então, qual foi o nosso intuito? Primeiro, retomar todas as obras que estavam paralisadas. Retomamos todas as obras inicialmente. Começamos a melhorar a questão da qualidade e do tempo de resposta para consertos de reparos. Por outro lado, nós tínhamos um trabalho em andamento que eram as trocas das redes de cimento amianto que já passaram da sua vida útil, já tinham mais de 50 anos e elas não são projetadas nem construídas para mais de 30 anos, e a gente precisava trocar essas redes. Ao mesmo tempo, realmente, como o senhor falou, uma imagem desgastada. A gente procurou trabalhar, implantamos equipes noturnas, implantamos equipes de final de semana, implantamos
novas equipes em todas as áreas, todas as regiões das 52 municípios que a gente opera, dos 144 que tem o Estado. E tudo começou com a posse nossa, que é dada pelo Conselho de Administração. Foi uma posse interna da companhia, mas eu fiz questão, ao mesmo tempo, depois falar no nosso auditório para o público que estava presente, para o público que conseguiu adentrar as nossas instalações, o público interno nosso, pediu o apoio deles e a gente conseguiu melhorias realmente de gestão, melhorias de participação dos sindicatos, principalmente o sindicato dos engenheiros. Tivemos um melhor entrosamento com todos os funcionários para poder puxar deles com que a gente pudesse melhorar a companhia de saneamento, que é realmente peça importante para a qualidade da vida da população do Estado. Então, foi dessa forma. A gente veio, eu vim imediatamente de São Paulo para cá, me instalei aqui no hotel provisoriamente, fiquei morando aqui no hotel até conseguir, e já comecei a trabalhar com toda a equipe, conheci todo mundo. Eu tinha a facilidade de já ter trabalhado 32 anos na Companhia de Estado do Estado de São Paulo. Tenho 42 anos de saneamento na minha vida pública, e então eu já tinha alguma facilidade técnica de conhecer o entendimento, mas mesmo assim foi uma tarefa árdua, foi uma tarefa difícil, e eu acho que a gente deu na companhia de saneamento os primeiros passos. Saímos da inércia, como se diz, né? Saímos daquela paralisação, daquela estagnação que estava a companhia. E eu acredito agora nessa segunda gestão, do segundo mandato do governador, com a nova diretoria, com o novo presidente, vai ser possível dar largos passos no sentido de melhoria ainda mais do que foi começado. Então, eu acredito muito na Cosampa. Vim para cá porque realmente acreditava, era um desafio o meu currículo e foi muito importante. Eu achei que eu vinha para cá, professor, querendo ensinar muita coisa, né? Aquelas coisas de achar que você é um pouco professor, né? Eu vou lá, vou ensinar. E olha, eu cheguei no final desses quase 4 anos com a ideia de que eu aprendi mais do que eu ensinei. E foi muito bom para mim. Aprendi a mexer com a região amazônica, aprendi a trabalhar com uma quantidade de água suficiente para atender a população, mas falta só os recursos das instalações para chegar até a casa da nossa população. Então, eu estou com um sentimento de missão cumprida desse período que eu fiquei à frente, mas que ainda a Cosampa ainda tem muita coisa por crescer, tem muita coisa por ser feita na Cosampa, e eu acho que agora é possível caminhar já mais tranquilo, com horizonte, com planejamento melhor do que quando a gente chegou aqui. Certo. Eu entrei aqui porque é interessante a gente constatar, né? E a gente até orienta a própria comunidade aí a entrar no site da Cosampa. Eu estou olhando aqui no item prestação de contas anuais e auditorias externas, e eu estou percebendo aqui que realmente foi feito um grande balanço, né? Obras paradas, sim, obras a serem iniciadas, enfim. E esse grande balanço, ele foi um diagnóstico, logicamente, foi o que norteou os passos a serem tomados, né? O senhor recebeu alguma solicitação especial da gestão do Estado, do tipo, olha, ataca aí, são muitos desafios, lógico, né? Mas, olha, a prioridade nossa é essa, é aquela, lógico que é um assunto bastante técnico, mas em termos de resultado, pela experiência que o senhor tem, pode, inclusive, ter orientado, sugerido qual seria a ação. Logicamente, a gente vai, inclusive, apresentar aqui algumas dessas ações, mas tu pode dizer assim, se recebeu alguma orientação ou
teve um interesse por um desafio específico? Olha, o principal problema que a gente enfrentou foi as paralisações por falta de manutenção ou por falta até de produtos químicos. Quando eu cheguei aqui, uma das grandes preocupações do governador é que tinha ocorrido nos primeiros meses, eu ainda não estava como presidente, uma paralisação na ETA Bolonha. Isso causou 40% da região metropolitana ficou sem água. Isso causou uma preocupação muito grande com o governador. Ele sempre falava para mim que a COSAMPA estava tão desacreditada, que não era nenhuma das preocupações nas pesquisas que ele fez de necessidades que a população apresentava para o novo governante, a necessidade de melhoria era segurança, era escolas, era saúde. E a COSAMPA ainda e a questão da água não aparecia, mas ela está, como a gente sabe, né, como técnico, intrinsecamente ligada à questão da saúde. Né? Nós tivemos, agora eu tive comparando no final da minha gestão, os índices de doenças de vinculação hídrica, doenças que dão na criança pequena, na criança recém-nascida, que tem relacionamento à questão do saneamento, à questão da qualidade da água. E a gente percebe que há uma diminuição, há uma tendência a diminuir essas doenças. Então, com isso, você diminui os riscos de morte nas crianças, você diminui os gastos com saúde, né? Então, a gente procurou avançar no que era mais importante e o que preocupava o governador. Recomeçar as obras, que as obras estavam paradas, tinham obras paradas há mais de 15 anos, sem iniciativa. A gente conseguiu refinanciá-las, conseguiu colocar no financiamento, e em dezembro passado, no final ainda da minha gestão, a gente assinou mais um financiamento novo que está sendo trazido para o estado do Pará, para o governo do estado, que ele assinou, de 100 milhões de dólares, financiados pelo BID, é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e esse banco tem propostas de financiamento, e nós fomos agraciados dentro do estado do Pará com uma delas para fazer obras de saneamento, e isso foi muito importante. A gente já deixou recursos para que a nova gestão possa iniciar os projetos e as obras ainda esse ano. Deixamos também iniciativas de trabalhos na área social, como o Água Pará, que é um programa social, o maior programa social de saneamento no país. Não é desconto de tarifa, não é uma tarifa social, é sim o pagamento de uma conta de água de até 20 metros cúbicos por cada população carente do estado, dentro de critérios elegíveis, né, que a gente adotou, ter o cartão único, né, de atendimento, estar na área residencial. Então, a gente começou a trazer a população mais carente com conta paga. Então, a gente tem o Água Pará para pagar a sua conta de até 20 metros cúbicos de água, e se tiver esgoto também. E, ao mesmo tempo, a gente começou as obras, reterminamos muitas obras. Nós fizemos uma estimativa, foi o governo que mais inaugurou obras de saneamento na última década. Então, não se inaugurava tantas obras de saneamento como se inaugurou agora da COSAMPA e outras obras que o Estado fez através da SEDOP. Então, nós tivemos um saldo positivo. Claro que ainda, se você olhar, ainda falta muita coisa para caminhar. Mas, como eu falei, eu acho que nós demos o passo inicial. Perfeito. Então, essa situação, professor, foi muito importante. A gente tinha uma gama de necessidades. Uma das preocupações do governador é a qualidade do produto. E nós, imediatamente, colocamos as nossas estações, todos os nossos postos, com tratamento de água dentro dos padrões de normas
de qualidade de água. Então, colocamos eles todos dentro, as análises estão sendo feitas periodicamente para saber a qualidade dessas águas. Estamos com produtos químicos sendo distribuídos adequadamente. Olha, Desenvolvemos novos produtos químicos que são até mais específicos para a região nossa amazônica, que tem uma sedimentação na sua água superficial muito maior do que tem uma sedimentação no rio urbano em outro estado. Então, a gente fez qualidade, um ponto importante, desenvolvimento na questão social também. Nós distribuímos mais de 11 mil caixas d'água gratuitamente para a população carente, porque a população perdeu o costume de ter caixa d'água, professor. E era importante a caixa d'água. A caixa d'água funciona, primeiro, como um reservatório nas emergências que a COSAMPA possa ter por paralisações. Então, toda vez que a companhia de saneamento paralisar para fazer um reparo, você tem água estocada na sua casa. E esse costume, apesar de constar de norma, ele se perdeu com o tempo e a população não tinha mais caixa d'água, principalmente a população mais carente, a população mais necessitada. Então, nós distribuímos, com recursos do governo do estado, mais de 11 mil caixas d'água instaladas. Não é assim, ó, toma a caixa d'água, você coloca aí na sua casa, não. A gente colocava através das instalações de um poste, com altura adequada para ter água no chuveiro, a população poder tomar água de chuveiro. E fizemos também a iniciativa do plano de perdas, qual nós diminuímos quase 15 a 20 pontos percentuais do índice de perdas nosso. Então, hoje, nós já temos uma perda algo em torno de 40, 50, que era algo em torno de 70, 60, 70% da água perdida por perdas de vazamento, perdas de não pagamento. Então, nós conseguimos diminuir esse índice de perdas. Então, foram ganhos significativos, professor. perfeito. Dentro dessas áreas. Olha, é lógico que eu dei o destaque aqui para o relatório de gestão e chamando a atenção e convidando, né, toda a sociedade a acompanhar, né, estimulando inclusive os professores, né, a trabalharem com esse material na sala de aula, explicando para os alunos, enfim, toda a sociedade pode ter acesso. Perfeito. Realmente é um material bem, bem rico, né? Com relação à qualidade, existe uma pergunta aí que inclusive eu anotei aqui. Eu não sei se o senhor vai lembrar aí da situação da ETA Quinto Setor do bairro do Marco, né? Porque aqui em Belém, né, para o público entender, nós temos 3 estações de tratamento de água, né, funcionando na nossa cidade. Uma dessas é justamente a ETA Quinto Setor. E lá pelo relatório do Plano Municipal de Saneamento, que foi entregue pela Prefeitura lá em 2020, finalzinho de 2020, uma confusão esse plano, depois a gente vai até falar dele. No relatório apresenta que a ETA Quinto Setor, o sistema de filtração não está ok, né? E a qualidade da água muito a desejar no quinto setor, né? Lógico, o sistema Bolonha é um outro sistema, o sistema São Brás é um outro sistema. E o interessante é que, pelo menos no Prodesan, eu não vi, né, não identifiquei menção à ETA Quinto Setor. É essa que fica no lado do bosque, né? O senhor lembra de alguma programação para mudar essa realidade? É o assunto. Olha, já está sendo feito. Deixa eu só lhe dizer, a audiência ela está aqui. Daqui a pouco a gente vai ter que filtrar algumas perguntas. O pessoal aqui, a Ellen Andrade, está perguntando lá de Santarém como é que está, né? Como é que foi a experiência, como é que está a previsão. Aqui o Fernando destacando esse assunto aí que eu tratei aí da ETA Quinto Setor. É lógico que a gente não vai aqui, né, trazer situações que possam, né, enfim, fazer só voltar para fazer de novo a gestão. Não é isso. Mas é só, inclusive, para a própria comunidade entender que agora houve a mudança na gestão, a comunidade, inclusive, ter os elementos
para continuar acompanhando, né, a gestão da Cosampa, Perfeito, né? claro. Tem que avançar, Certo. não pode recuar, né? Então, a ETA Perfeito, Quinto perfeito. Setor, o que é que o senhor me diz? Professor, a ETA Quinto Setor, ela tem estudos que nós estamos fazendo para transformar tanto a Quinto Setor como a São Brás em duas ETAs compactas, tá certo? De 1 metro cúbico, cada uma delas, de alta tecnologia. Então, nós estamos fazendo estudos, a ideia é a gente contratar uma empresa que instale a ETA, tá certo? Fique responsável pela sua operação e nos forneça a água, tá certo? Tratada. E a gente pagaria essa por água tratada. Isso é um dos estudos que podem mudar. A direção nova agora pode ter uma outra ideia. Mas existem estudos nesse sentido de se fazer também a terceira etapa do Bolonha, que seria uma ETA Água Preta, que seria a captação do lago Água Preta. Já estamos fazendo estudos nesse Ó, sentido. só para o pessoal E o entender, ó. quinto Só setor, para o pessoal entender perdão, aí, ó. A, essa é o Bolonha. isso, Bolonha, 2 etapas, 6,4 metros cúbicos por Isso, segundo. Já isso. existe. 3,2 cada uma. Isso, já Nós existe. fizemos a reforma da primeira etapa, que é a mais antiga, tá Perfeito. certo? Que é essa que está mais clara aqui, do lado esquerdo do nosso monitor. E a outra do lado direito agora seria a mais antiga, que já tem também estudos para se fazer um retrofit ou uma reforma da segunda etapa dela. E nós já estamos caminhando com estudos para construir a terceira etapa, mas aí não seria mais Bolonha, se transformaria na ETA Água Preta, né? Água Preta. Mas, Captaria do e Lago Água da Preta, né? mesma isso, captaria do Água Preta. Da mesma forma, professor, nós fizemos estudos para transformar o quinto setor numa estação de tratamento de alta tecnologia. E eu pedi recentemente, ainda em outubro, novembro, que também se fizesse um segundo estudo para, em vez da gente fazer o tratamento no quinto setor, fazer o tratamento no Bolonha, tratar o Bolonha e pela adutora que vende água Interligar, né? bruta para o quinto setor, isso, já transportar água tratada. Ó, Entendeu? Então, em vez da gente trazer, que a água vem do Lago Bolonha através de uma adutora, uma água bruta, que é tratado no quinto setor e no São Brás. Em vez da gente trazer essa água por adutora, água bruta, a gente traria a água do Bolonha tratada, nós aumentaríamos a capacidade de tratamento do Bolonha e trataríamos a quantidade suficiente para transportar água tratada até o quinto setor e até o São Brás. perfeito. Evitaria de ter que tratar no quinto setor e em São Brás. Ó, só o pessoal acompanhar aí. Isso, essa é do Aqui quinto setor. ao lado do bosque, ó, ao lado do bosque aqui, Perfeito. Almirante Bosque. Barroso aqui, né? Ó, ao lado do bosque, Isso, a ETA Quinto Setor. isso. Então, Perfeito. entendendo que a É ETA uma Quinto ETA Setor, antiga, isso. isso. A ETA É uma Quinto ETA Setor circular abastece, ainda de tratamento. que a ETA Quinto Setor abastece o bairro do Marco, né? Perfeito, perfeito. Parte do Isso, Curialtinga aqui também, né? isso, Abastecido perfeito. pelo bairro Agora, do Marco. independente disso, professor, nós já startamos compra de material para trocar o material de filtro dessa ETA, que é o que estava dando problemas, trocar o material de filtro, e mesmo Foi assim dado nós temos start de licitação e tudo, não? já foi dado isso, já tem processo de compra de material para o material filtrante para trocar o material do filtro da ETA quinto setor. Olha a resposta para o Então Fernando já aí, ó. deve estar chegando esse material. Perfeito, Isso, resposta para já o deve estar Fernando. chegando esse, isso, já deve estar chegando esse material para que possa ser feito a troca do material filtrante, mas mesmo assim, mesmo com todos os problemas dela, nós tínhamos um controle muito rígido da qualidade dela e ela estava, pelos índices que eu acompanhei ultimamente, saindo dentro dos padrões de qualidade dentro da norma.
que a norma ela tem um ranger, né, de trabalho, e ela estava trabalhando dentro desse ranger. A gente queria melhorar, sim, a qualidade dela e é possível, com essas ações, né, com essas propostas em estudo e principalmente com a troca do material filtrante. É um material especial, né, porque vai areia, vai pedregulho, vai carvão, um carvão especial, e a gente já estava encomendando o antracítrico, que era o material mais difícil, que é o carvão, para a gente poder fazer a troca desse material aí. Bom, pelo Então, acredito que menos já deva estar chegando nos próximos meses aí. pelo menos é uma notícia boa, dá uma sobrevida para a ETA, né? E Sim, sim. o Fernando aqui é uma realidade aqui, né? Que eu inclusive constato isso, porque principalmente no período agora, no período chuvoso, que há um comprometimento da qualidade da água bruta, né? Por conta do aporte de sólidos para os lagos, né? Sim, sim. A qualidade da água fica mais complicada. Inclusive, existem condomínios aqui que fazem investimentos no sistema complementar de filtração. Mas a notícia é boa. Me fale aqui para Ellen Andrade, lá de Santarém, como é que a gente vai dar uma atenção aqui para a nossa audiência. Como é que foi Pois a não, experiência professor. com Santarém, lá com o nosso povo Olha, lá de Santarém? Santarém é uma cidade que eu tenho muito carinho, não só pela sua população, mas como é uma região muito linda, muito bonita. E eu sempre que pude, dei pessoalmente a minha atenção, ia para lá pessoalmente para ver os problemas que nós temos lá. Nós temos investimentos que estão sendo feitos em Santarém, tem mais ou menos 120 milhões de financiamento da Caixa Econômica Federal, que estão sendo relicitadas as obras, porque a empresa que estava executando essas obras pediu concordata, pediu para sair, então a gente está relicitando as obras que faltaram. Nós já temos, acho que 40% das obras concluídas, já inauguramos um dos setores lá em Santarém, já temos parte do reservatório elevado e parte da parte de concreto do reservatório apoiado também pronta. Ampliamos também a reforma de um reservatório que estava com problemas desde a época que ele foi inaugurado e de gestões anteriores. A gente estava recuperando o reservatório e ampliamos também o financiamento. Nós estamos reorçando esse financiamento para nós já conseguimos que a Caixa autorizasse, nós vamos relicitar com um novo orçamento, vai aumentar um pouco a contrapartida do governo, mas não tem problema, o governador autorizou que a gente fizesse essa movimentação na Caixa, de tal sorte que a gente vai continuar com o financiamento e vamos fazer mais áreas dentro de Santarém para poder atender a população. Uma população que sofre muito, porque 100% do abastecimento de Santarém é por água subterrânea. Aquele riozão passando em frente ali e nós não temos nenhuma captação superficial. É até um estudo que a gente já determinou na área de expansão, que seja feito um estudo para captação superficial das águas lá em Santarém. Olha, Então, eu acredito que mais um ano de obra, Santarém deva estar com poços novos, com reservatórios maiores, maior capacidade e também com uma qualidade de água bem melhor do que a gente tem hoje. Nossa, Santarém, inclusive, está sofrendo problemas de rodízio lá em algumas regiões, porque nós perdemos 2 poços que já estão perfurados novamente, estão acabando a perfuração e devem ser reinstalados. Mas Santarém é uma cidade polo, a qual a gente tem todo o interesse de melhorar a situação da cidade e da região. bora aproveitar para fazer essa discussão aí. É, Como é que o senhor vê o aproveitamento das águas aqui na região norte? A gente está aqui, uma cidade com
algo em torno de 300 mil habitantes, né? É uma cidade que está às margens aqui do Amazonas, Tapajós aqui, e 100% do aproveitamento do abastecimento, mesmo a cidade tendo, né, crescido bastante, não ter sido pensado no aproveitamento de água superficial. Belém, o aproveitamento misto, né? A água do Guamá, lá Sim, dos lagos, né? E de poços. isso. E Santarém. Como é que o senhor vê o uso das águas aqui na região norte, aqui, pela sua experiência, pela sua vivência aí? Olha, professor, eu acho que a gente precisa mudar. Nós temos um aquífero muito importante em Alter do Chão, que é um aquífero enorme, né, que foi descoberto recentemente e foi medido, né, foi quantificado, foi qualificado agora recentemente nos últimos anos. Mas, independente disso, eu acredito que a gente precisa ter um aproveitamento maior das águas superficiais. E isso acho que dependia de tecnologia, e hoje a gente tem tecnologia suficiente para se tratar a água superficial, mesmo com a quantidade de material em suspensão. É possível, nós temos tecnologia, temos produtos hoje que são mais atuantes na questão de aglomerar esse material em suspensão e fazer o devido tratamento, deixar ele dentro dos padrões, né? Eu participei de estudos como consultor antes de vir para a COSAMPA, lá em Manaus, no Amazonas, e participei de uma ETA que estava sendo captada pelo Rio Negro, que é um rio que tinha dificuldade de você diminuir a cor da água por causa da própria coloração do Rio Negro, né? E já se conseguia, com a tecnologia, fazer o tratamento. Então, eu acredito que é muito mais rápido. O tratamento de água subterrânea, ele é menor. Eu não tenho que tratar a água já vem tratada. Mas algumas captações nossas aqui na região metropolitana de Belém, elas têm muito ferro. São de aquíferos que a quantidade de ferro é grande. Então eu preciso fazer aeração, preciso fazer filtração para tirar esse ferro. Então, eu acho que o aproveitamento da água superficial precisa ser melhor equacionado, mesmo aqui na região metropolitana, como também nas outras cidades e nos outros polos, em Santarém e em Marabá. Marabá nós já temos uma ETA de grande porte lá Isso, que ela só um consegue momento, só um ser momento. ampliada. A gente já vai lá para Marabá. Vamos aproveitar que a gente está aqui em Santarém. Vamos dar um Pois pulinho não, aqui em Alter do Chão. É, perfeito. isso. Qual é a realidade de Alter do Chão? Existe uma expectativa grande por conta da importância, né, do turismo, enfim, e sem Muito, muito, coleta e professor. tratamento de esgoto. Conte para nós aí como é a Perfeito. Nós situação. temos duas grandes investimentos lá, né, que vão deixar o distrito de Santarém, de Alter do Chão, que é de Santarém, né, o distrito de Santarém, que é Alter do Chão, vão deixar ele com água, eu acredito, em mais de 90% de água e também tratamento de esgoto em mais de 80%. Nós vamos estar fazendo e vamos estar terminando, eu acredito que até o final desse ano, até meados desse ano, eu acredito, a estação de tratamento de água e a captação que nós fizemos de dois poços que tem lá em Alter. Nós estamos terminando isso, eu acredito que é junho, julho desse ano. Então, a água vai poder estar distribuída para todo mundo que tiver a necessidade, vai ter água em quantidade, tem reservatório apoiado, tem reservatório elevado, tem elevatórias, vai continuar, vai ter um abastecimento 100% COSAMPA ali. E a questão de esgoto, nós já temos também uma estação de tratamento de esgoto que está proposta lá com lançamento depois a 8 quilômetros da, do desemboque, né, dos rios, tal, para que a gente possa fazer o tratamento terciário, também é um tratamento de alta tecnologia,
Então, eu acredito que Santarém, o esgoto um pouquinho mais, uns dois anos, talvez um pouco mais, 3 anos, a gente já tem aí também em Alter do Chão todo o 80% da população instalada com esgoto também em Alter. Então, vai estar preservando toda a questão natural daquela região, vai poder preservar, vai poder manter, e mesmo com a população flutuante que se desloca para Alter do Chão nos períodos de festas religiosas ou nos períodos de verão, vão poder estar sendo supridos com água abastecimento da COSAP. Perfeito. Marabá, chegamos a Marabá. Então, Marabá, eu acho que agora a gente falta investir na distribuição, né? Minha opinião como técnico, né? Como eu estou falando, não sou mais o presidente nem o diretor, estou falando como técnico hoje que conhece um pouco o setor, mas eu acho que falta um pouco a gente agora investir em distribuição, nos loteamentos que estão sendo feitos, assumir esses loteamentos, essas áreas que nós estamos recebendo, fazer. Nós temos uma ETA que tem capacidade para até ser ampliada numa segunda etapa, uma ETA que capta lá do rio, que vai estar sendo preservado, mesmo com as obras de ampliação da Vale, né? A Vale está ampliando lá as pontes, tudo mais, mas ela vai ser preservada, a nossa captação. Então, eu acho que agora é a gente aumentar a distribuição e melhorar principalmente o centro velho de Marabá, que ainda tem um sistema antigo, que a gente precisa melhorar essa região do centro velho, Certo. onde nós temos inclusive uma estação, uma pequena estação, uma micro setor lá de tratamento de água, que também está para ser trocado, toda a questão de filtragem desse material. Perfeito. E a parte de esgoto, nós temos um esgoto, uma ET muito grande, que está abaixo até da capacidade de tratamento, que pode receber mais esgoto. A prefeitura, por outro lado, fez algumas redes de esgoto em alguns bairros, está nos doando essas redes. Nós temos já um projeto que está, eu até tive essa informação na última reunião que eu estive com o ministro das Cidades, o doutor Jader Filho, ele me deu a notícia que vai fazer todo o empenho para que esses recursos possam chegar, para que a gente possa fazer essa obra de coletores tronco, né? Seriam coletores de esgoto que iriam captar essas redes coletoras de esgoto e levar até a ET para fazer o tratamento. Então, ele entendeu da prioridade disso, porque já temos uma ET que tem capacidade de tratamento até ociosa. Temos rede, então era só fazer os coletores, e ele ficou muito contente de a gente ter avisado para ele nesse momento, e ele já estava com o radar ligado nessa questão, né? Então, agora a nova direção também estava junto nessa reunião que eu participei, já no penúltimo dia da minha estada lá, na COSAMPA, e ele deu essa boa notícia para nós, que vai tentar revalidar esse financiamento para fazer os coletores de Marabá. Então, Perfeito. é um polo também de desenvolvimento muito grande, que vai ter água e esgoto já no modo superficial a água, e esgoto também com tratamento de alta tecnologia, que é uma estação muito boa, é muito bonita, eu já visitei a estação. Perfeito. A gente acompanha Voltamos aqui para Belém, né? A gente acompanha os sistemas aí de saneamento. Meu trabalho de conclusão de curso, elaborado lá em 2002, ou seja, a gente completou 20 anos no passado, ele resultou no levantamento detalhado do sistema e análise da evolução, né? Elaborei lá orientado pela professora Vera Braz, aproveitar para mandar um abraço, né, para os nossos professores, Vera Braz e Almir, enfim, e a professora Ana Júlia, que hoje está lá na UEPA, e a gente fez um levantamento dos sistemas de saneamento
em Belém. E historicamente, né, são várias as tentativas, né, uma tentativa atrás da outra para tentar resolver o problema, né, e muitos ficam no estudo, na revisão do estudo. E esgoto, o que é que o senhor tem para dizer para nós, em especial aqui na região metropolitana de Belém? Olha, uma grande obra que a gente deve terminar também até o final do ano, começo do ano que vem, é a Etiúna. A Etiúna vai captar uma bacia que tem muitas complicações, né? E é uma bacia de uma região muito carente da nossa cidade e que vai poder atender com tratamento terciário, inclusive com captação de gases, para uma utilização futura, uma ET de alta tecnologia que está sendo construída e deve ser entregue agora no final do ano, começo do ano que vem, para já ser utilizada. Nós já temos alguns coletores que chegam até ela, vamos ampliar essa rede de coletores e com isso nós vamos já aumentar o nosso índice de tratamento de esgoto. E eu acho que agora o grande investimento nosso tem que começar a pensar na questão do tratamento de esgoto. Existe uma outra ET que também está projetada, que é a ETMART, que nós estamos chamando assim, lá da área do entorno dos lagos do Bolonha, né? Toda aquela comunidade, para que possa tratar os esgotos, que a gente faria um anel de tratamento para captação dos esgotos, seriam separado o esgoto da água pluvial e iria ser tratado e levado até a Etmart, para tratamento, para evitar qualquer contaminação que chegue através de águas pluviais, tanto no Lago Bolonha como no Lago Água Preta. Perfeito. Então, esses dois investimentos seriam os investimentos aí a médio prazo que a gente já está no nosso radar aí. Isso. Eu falei sobre plano de saneamento. O senhor chegou em 2019 e o plano Sim, estava sendo elaborado, né? E perfeito, havia então, estou fazendo aqui a minha análise, né? Havia então a perfeito. necessidade de apresentar propostas de ações, né? E sem o planejamento. Eu até aproveito para pedir desculpas, né? É, eu acho assim, é uma confusão, sabe? O poder público, ele não. Os municípios que não possuem seu plano devidamente elaborado, né, para justamente dar suporte às ações, né, a serem executadas, deixa realmente as equipes, né, numa condição difícil, porque existe a necessidade do estudo de alternativas para justamente garantir que o investimento ele possa trazer os melhores resultados, né, para a coisa não ficar, né, sem essa orientação. E aí me diga, como é? Chegou, o plano não estava pronto, precisava elaborar uma proposta de ação, né, para garantir resultados, uma vez que o governador lhe convidou para apresentar resultados, não foi para tomar açaí aqui em Belém, né? Apresentar resultado. E como é que foi? Me conte aí. Olha, professor, a gente teve que fazer os estudos, né? Apresentamos esses estudos da Etmart para o BID, né? O BID concordou com eles. Nós temos só um projeto básico deles, ainda vão ser feitos os projetos executivos para a execução das obras, né? Então, eu acredito que isso está posto e pode ser discutido e pode ser readequado, né? Com o financiamento que a gente tem em mãos agora, é possível você fazer as adequações e discutir, ver quais são as melhores propostas. O governador sempre foi um político aberto a discussões com a população, sempre incentivou que a gente ouvisse, atendesse a população de portas abertas. Então, eu acredito que, principalmente a população técnica, né?
o corpo técnico do Estado. Então, eu acredito que a gente pode estar discutindo isso, verificando qual é a melhor opção. A gente tem um estudo que foi feito por uma empresa contratada que definiu a Etmart como a melhor opção. Mas isso não quer dizer que não possa ser revisto, Tá. né? Isso pode ser revisto. Eu acredito que, se o senhor puder, inclusive, apresentar essa proposta de revisão como professor e como um dos elaboradores desse plano de saneamento aqui de Belém, apresentar para a nova direção. À frente da direção de expansão está um colega paraense, doutor Brazão, desculpe, doutor Brazão, doutor Hélio Brazão, que é um profissional muito competente dessa área, que é muito técnico e muito envolvido com isso, que fatalmente vai estar discutindo essas questões e verificando se é a melhor proposição ou não. O dinheiro já tem, os recursos estão aí. Se Perfeito. forem melhor serem executados por uma outra ET ou por um outro coletor, e se assim a COSAMPA definir, eu acho que ela está sempre aberta. Perfeito. A COSAMPA é uma empresa pública, né, e está sempre aberta à discussão, a novas ideias, a situações de ter que discutir com a população para ver qual é a melhor opção técnica, né? Eu acho que o técnico tem que estar sempre aberto. Perfeito. Então, eu tenho certeza também que o doutor José Fernando, que é o novo presidente, é uma pessoa com muita experiência, um profissional amigo, parceiro, que chegou à COSAMPA já com grandes planos, com grandes determinações do governador, vai conversar e vai verificar a proposta que tem no plano diretor, não está batendo com a proposta que tem a COSAMPA, vamos estudar, vamos ver qual é a melhor, ou o plano diretor não tinha essa opção, ou a COSAMPA não optou por seguir o plano diretor, vamos ver como é que se adequa a isso, ou executamos o que está previsto no plano diretor e acrescentamos o que tá proposto pela COSAMPA, né? É assim, quando a gente faz os estudos, a gente analisa Perfeito, o que os outros fizeram, né? perfeito. E quando você faz parte do estudo, você Uhum. talvez se torne uma pessoa até mais crítica por conhecer. Antes de eu ir lá Sim, para. Antes de eu vou trazer aqui o agradecimento da Ellen Andrade, professora lá do IFPA de Santarém, pois agradecendo não. aqui a Um abraço, resposta. professor. E aqui o Fernando, a resposta eu acho que já foi dada e ela é bem de uma boa esperança aí para os moradores do bairro do Marco. O Jânio está fazendo uma pergunta aqui de Viseu, mas a gente vai ainda seguir aqui porque o assunto ele é esgoto por enquanto. E eu quero destacar aqui uma situação, porque aqui a discussão ela é a visão da comunidade. E infelizmente Perfeito. nem sempre a comunidade ela consegue visualizar as questões que são técnicas, né? Essa live ela vai ficar gravada, né? E certamente ela vai ser depois compartilhada, enfim. Eu quero chamar a atenção aqui para a ET, que a Prefeitura de Belém está atualmente em processo de licitação. Essa ET ela vai ser construída aqui, nessa área onde era a CTB ou Porto da Balsa, não sei bem qual é ali a referência, mas eu creio que seja essa, eu vou deixar marcado aqui, até da cor da gestão, acho, municipal. O que é que acontece? Essa ET, com todo o esforço, ela trata 80 mil habitantes. Para uma bacia da Estrada Nova, que, na verdade, na concepção do plano diretor, essa estação, que seria a ET Sul, só para se ter uma ideia, ela trabalharia com toda essa região aqui, ó, a região sul, né? Bacia do Tucunduba, bacia da Estrada Nova e, inclusive, aqui a Tamandaré, porque eu não tenho como colocar uma ET numa área que é tombada. Então, essa pequena ET aqui,
deveria tratar todo o esgoto da ETSU, não tenho para onde caminhar esse esgoto. Essa é a concepção do plano. Perfeito. E a localização da área não é essa. Quer dizer, vão construir uma mini estação que não vai dar conta, né? Vai levar o tempo da gestão, a discussão, a construção, não vai resolver o problema. O próprio gestor municipal dizia que era a maior estação do norte, enfim, não é. Não é. Seria sim, se fosse a ETSU, que inclusive foi projetada no plano diretor, foi previsto nessa área aqui. Aqui sim seria a ETSU. É claro que o senhor, como presidente, essa discussão deve ter aparecido por lá, porque é o Promabem que atua vinculado ao município. Sim. E aí eu deixo o registro, isso já foi, o próprio professor Jalmi já fez uma publicação sobre essa mudança, né, na concepção, porque se você projeta um sistema, você não pode pensar numa etapa, tem que pensar assim, 4 anos é uma gestão. O sistema de saneamento são 20 anos, 30 anos. Então tem que pensar assim, eu vou deixar a solução para a área sul de Belém. Para quem? Fica aí, e eu quero deixar bem registrado, né, inclusive aí na sua presença, porque é um desafio a área sul. Logicamente, se a gente trazer aqui o limite do esgoto, considerando a bacia do Una, aqui a área do Una, ó, a gente consegue, porque essa área aqui já existe rede, que é a área ali da DOCA, né, já existe rede. A área da bacia do Una, essa parte aqui, inclusive, já existe rede chegando e pode, inclusive, levar parte desse esgoto aqui da Marambaia para lá. Eu já ouvi alguma discussão também trazendo até esse esgoto que aqui já tem rede, revitalizar essa rede e trazer esse esgoto para essa ET aqui, porque essa é a concepção do plano. A concepção do plano, nós não temos área para construir estações, né? A ET-UNA ela tem capacidade para receber grandes vazões. E é nesse contexto que aí eu trago a discussão que também deve ficar. Eu acho que o governador, os assessores precisam ter essa visão, porque essa área, por exemplo, de proteção do lago, essa região aqui, ó, onde existe aqui Guanabara, já existe projetado, construído e com certeza abandonado, né? 4 elevatórias e o interceptor que leva o esgoto aqui para Tavares Bastos, para ET Tavares Bastos, essa estação bem aqui, ó. É interessante a questão do estudo, porque no contexto da comunidade técnica e a população, logicamente, acompanhando o impacto disso, avaliar de fato qual a capacidade de ampliação dessa estação. Para quem não está identificando aqui, Tavares Bastos com água cristal, né? Muitos acham que, inclusive, isso aqui é uma estação de tratamento de água. Ela já foi estação de tratamento de água, né? E foi transformada numa estação de tratamento de esgoto. Então, essa rede e a elevatória e, na verdade, a linha de recalque, né, o bombeamento, ele já existe, né? E aí a proposta agora, né, é reverter o esgoto, ou ou manter o esgoto aqui na bacia aqui do Murutucu, né? Essa área aqui todinha do lago do Murutucu, e a estação, inclusive, está prevista nessa área aqui, né? Uma estação bem grande, né? Eu vi lá no projeto, e com uma situação que vai gerar uma polêmica a médio prazo, que é justamente o lançamento o lançamento do esgoto tratado, que vai estar algo em torno ali de pegar aqui a captação do Bolônia, algo em torno de 3 quilômetros da captação do Bolônia. É assim, eu acho que o senhor já até respondeu a pergunta, há a possibilidade de avaliar, né, de confirmar essa concepção, né? Inclusive avaliar o que de fato está apresentado no plano. O plano ele foi bastante questionado. Eu não participei desse plano, tá? Eu participei do plano de água e esgoto lá de 2005, lá com a equipe do professor José Almir, lá da UFPA. Perfeito. Aquele estudo que foi o estudo contratado pela COSAMPA, né?
Perfeito. caracteriza mais como um estudo técnico, né, do que um plano realmente, porque não houve as audiências públicas, enfim. Mas foi um grande Perfeito. estudo, né, elaborado ainda na época do Dr. Haroldo, quando era o presidente. Esse plano agora eu não participei. É muito questionado porque ele pegou ali o período da pandemia, né? E aí a Sim, dificuldade de ouvir a E o população. entendimento entre prefeitura e governo do estado naquela época era diferente do que se tem hoje, né? O Justamente. entendimento do prefeito enquanto prefeito de Belém e o governador era difícil, né? A dificuldade que a gente tinha de conversar com a prefeitura antes era muito grande. Hoje já não, né? Hoje com o prefeito como o Edmilson, já é um prefeito que tem condições, a gente tem feito muitas tratativas de entendimento com a prefeitura, né? É, eu acho que há necessidade desse diálogo, porque é, a comunidade que não tem o conhecimento técnico para entender, ela fica realmente no escuro, né? Quem tem o conhecimento técnico, entende, tem acesso às informações, à tecnologia, fica numa situação Sim. complicada. E, inclusive, é lógico que alguém chega e diz assim: o Valdinei fica criticando o prefeito, o governador. Não fico criticando a ninguém. Na verdade, isso é parte do processo de solução do problema. Como eu disse, você sabe do problema e você não fala nada, não tem como. Eu sou professor, dou aula para os Exatamente. meus alunos, mostro para eles como é a concepção, enfim. Aí ele Até como pergunta: representante, né, de uma comunidade, né, de professores, representante de engenheiros, representante de técnicos do Pará, nós temos que se manifestar. ó, tem muitos alunos que desconheciam essa realidade. Uhum. Aqui a Priscila Pereira, Santarém, Pará, Campos Santarém, a Priscila, pessoal a Priscila é do Instituto Federal também, não sei se é do Instituto ou da UFPA. Nós, professores, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque a gente Claro. sabe e a gente interage com os alunos. Aí eles vêm e perguntam, por exemplo, assim, é coisa minha, tá? As audiências públicas, vai lá, daí tá cheio de técnico a comunidade, e aí aquele negócio, bando de coisa passando lá, a comunidade não consegue visualizar. Eu até digo que, e aí eu logicamente lhe agradeço demais, eu lhe confesso que eu não imaginei que o senhor ia responder positivo para a gente ter esse momento aqui. Eu lhe agradeço demais. O senhor pensou que eu não ia querer esse diálogo? Não, é agenda e já atuou muito, já está cansado, eu não vou tratar desse Não, assunto, mas eu vejo assim como uma grande oportunidade até de prestação de contas, né? Eu vejo assim, é isso. E outra, professor, quem gosta de saneamento, como a gente gosta, como eu vejo que o senhor gosta, como eu gosto, a gente não se priva da discussão, não se priva da oportunidade de estar conhecendo pessoas, estar conhecendo problemas, tentando resolvê-los. A gente tem que, como cidadão, como técnico, trabalhar com o saneamento, que é uma coisa super importante, né? Com saneamento, a gente melhora a saúde da população, com saneamento, a gente dá melhor entendimento à população, dá maior poder para a população. Então, eu acho que é muito importante estar discutindo o saneamento. Eu nunca me privei disso. Vim para o Pará porque eu queria aprender muitas coisas, eu queria ensinar, mas também achei que era uma oportunidade de conhecer um lado que eu não conhecia, que é a região norte mais do nosso país, né? Que tem água, mas tem dificuldade ainda de saneamento, né? perfeito. Eu vou tentar fazer uma projeção aqui que eu vou projetar e quero lhe ouvir. Deixa eu tirar aqui. Ah, tá. Tá aqui Estou na nossa desenhando. tela. Não sei se o senhor está reconhecendo essa imagem aí. Claro, claro. Isso, Trabalhamos por um ano em cima desses projetos aí, junto com o BID. isso, Mais de um ano até. isso. Eu quero que o senhor comente aí para o nosso. Eu vou passando aqui. Quero que o senhor comente aí para nossa audiência, porque o senhor sai, mas o seu legado fica. E nós temos a responsabilidade, como moradores aqui da região norte, do estado do Sim, Pará, de acompanhar, né? Seja os ajustes necessários,
seja as estratégias que vão ser utilizadas para que a gente possa avançar. Eu queria que na sua fala o senhor também já abordasse aqui, tem uma pergunta do professor José Almir sobre a regulamentação, ou sobre a regulação, né? O que é que o senhor fala, o que é que mudou, se a regulação ela vem para contribuir, né, com esse controle social, com essa visão da comunidade, né, para ter condições de acompanhar esse processo todo. Imagina, 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares. Não dá nem para imaginar, né? Somando, eu vi uma entrevista sua, ao final, somando, dá próximo, né, com outros partida de milhões. mais 25 milhões? Isso. Juntando aí, vamos colocar R$1 bilhão. É muito dinheiro. Aí vem assim, isso representa o quê para o saneamento do Estado? Eu estou aqui com esse material, eu posso ir passando aqui, o senhor pode ir comentando. Logicamente, eu poderia fazer isso como professor, ler isso aqui, mas a gente está aqui com o próprio autor da coisa, né? Eu sou um dos Perfeito. autores. Eu vou precisar abrir meu laptop para mim poder enxergar melhor, Ok. porque aí está muito pequeno para mim enxergar. Certo. Eu vou mudar de tela. Priscila Silva faz o curso técnico em saneamento lá no IFPA. Boa noite, Priscila. Muito bom. Não, tranquilo, Dani. Deixa eu ver aqui, só se... Você quer mexer na página e mostrar para ele? Não, eu tô tentando abrir aqui. Tá aqui. Projeto... isso... Que página que o senhor está aí, professor? A primeira página aqui, sobre o programa, né? Sim. Tem por objetivo melhorar as condições de salubridade da população. Essa daí foi a que nós divulgamos, né, para a apresentação. Deixa eu ver aqui. Ao vivo e a cores é mais emoção. Isso, com certeza. Aqui, deixa eu ver aqui. Bom. Então, a gente tem aqui, esse fala um pouco sobre essa proposta. Essa foi a apresentação que a gente fez para a audiência pública. Eu não coloquei aqui. A que eu tenho aqui é uma mais completa, então não está batendo as páginas. Uhum. Mas o que o senhor tiver de dúvida aqui, a gente pode estar esclarecendo aqui. Pode falar, professor. Não, eu acho que é um comentário geral, até para que a nossa audiência, primeiro, para quem já viu, né, relembre Sim. aqui que esse material ele vai ser utilizado agora na chegada do recurso, né, e ele é uma das referências para que seja feito o acompanhamento das ações, né? Por exemplo, a adutora da Augusto Montenegro. Sim. Essa adutora... A ideia é a gente poder transferir mais água e diminuir a quantidade de poços que a gente tem, a captação subterrânea. Isso. Com essas duas adutoras que vão levar mais para a região metropolitana, né, a Ananindeu, a Marituba, a quantidade de água mais suficiente para atender essa população. Perfeito. Eu vou pegar a planta aqui. Não está aqui, ó. Não é aqui que está a planta com a adutora, porque uma pergunta que foi feita para mim foi até que ponto ia melhorar o abastecimento lá de Quaraci. Eu acho que é essa apresentação aqui, ó. É essa aqui. Isso. Aí, ó, aqui, ó, a adutora da Augusto Montenegro, ela vai sair Perfeito. Lá do Bolonha, vai levar Perfeito. Água até ali próximo ali da Isso. Maguari, né?
Maguari. Perfeito. Nem Isso. chega bem no Maguari. Eu lembro que no estudo que foi feito lá em 2005, essa adutora ela chegava no Maguari, mas não chegava em Quaraci. Aí eu acho que quem mora em Quaraci deve estar aí se identificando. A adutora ela não chega em Quaraci, né? Não. E aí em Quaraci vai continuar com os poços. Com abastecimento dos poços. Isso. Mas a quantidade, a área abrangente vai diminuir. Então, consequentemente, a quantidade de poços que eu vou ter naquela região vai poder melhor abastecer a região de Coraci, porque vai ter mais água chegando àquela região. Então, nós vamos separar a parte de água superficial pela adutora, que vai vir pelo Bolonha, e a água de poços, nós vamos continuar com os mesmos poços, só que sim abastecendo uma área agora menor, né, de contribuição de água subterrânea. Deixa eu aproveitar, existe uma discussão boa, né, com os colegas geólogos aí, lá das geociências, enfim, e na verdade é uma discussão que ela com certeza ela perdura aí Brasil afora. Eu lembro de uma apresentação lá em Manaus, onde existia uma linha, né, também de expansão, com muitos poços, né? E o sonho da equipe lá era passar com a adutora e minimizar o problema operacional dos poços, né? A dificuldade de você garantir, né, o funcionamento, a manutenção, é um pouco mais complexo, né? E a gente percebe que Belém segue na mesma linha. Tanto que a adutora não chegar em Quaraci, com certeza frustra alguns moradores aí. A outra linha é o reforço ali para a Cidade Nova, né? Então, saindo daí da Bolonha, seguindo na João Paulo, né? João Paulo até Cidade Nova. Levando lá para reforçar a Cidade Nova. Isso também foi previsto, né? Perfeito. Aí aqui, melhoria nos sistemas da reforma e ampliação. Esses são os sistemas que abastecem a região norte e sul da cidade de Belém, né? Mais a região central da cidade. Esses setores são setores antigos e aí a capacidade de reservação delas já está abaixo do que era necessário. Então, nós vamos ampliar, em alguns casos, a reservação. Vamos melhorar a elevatória, que também... porque nós trocamos já aí 180 quilômetros de rede. E agora eu preciso trocar, além disso, as elevatórias, preciso aumentar o reservatório, para que todo o sistema funcione como... É a mesma coisa, professor, acho que o senhor dá isso também como exemplo para os seus alunos, é o corpo humano. Eu tenho as veias que são as nossas adutoras, né? Então, eu tenho que distribuir essa água. Agora, eu tenho que melhorar o meu coração, que são as bombas. Então, eu tenho que melhorar o bombeamento. E tenho que também ter uma quantidade de água reservada melhor, para que, pelo menos, em algumas paralisações por manutenções mais rápidas, eu tenha uma água reservada, que é o que diz na norma, inclusive. Então, a gente precisa ter essas reservações. Então, nesses dois setores, nós vamos fazer uma otimização, como o senhor falou, uma revitalização, um retrofit nessas áreas para melhorar reservação, elevação, melhorar os conjuntos motobombas e também em algumas áreas que a gente ainda tem problema de energia elétrica, nós vamos colocar geração por gerador. Então, quando cair a energia elétrica, vai entrar o gerador para funcionar. Perfeito. Eu vou aproveitar para fazer uma justiça aqui, tá? Pois não, professor. É possível, né, que alguns lhe conheçam o período que o senhor esteve aqui, né, até por falta de conhecimento mesmo, ou por falta de algum problema aí nas terceirizadas e dificuldade aí de interação com a prefeitura, que previsto lá em 2005, o plano de recuperação, plano de redução de perda, né? Lá em 2005, lá no estudo que foi feito em 2005,
Existiam metas de redução de perda, setorização, criação dos setores de controle, né, de medição e controle, mas isso ainda como uma proposta, né? Aí chega agora a necessidade de substituir as redes, de trabalhar com a setorização, de trabalhar com a redução de perda, mas a necessidade de fazer obra. E quem é que gosta de obra? Né? Ninguém. Aí vem uma tecnologia inovadora. Só o engenheiro gosta de obra. Aí vem uma tecnologia inovadora que aí não precisa abrir toda a rua, abre só em pontos específicos, enfim. Só que aí tem uma hora que a população começa a reclamar direto, estão furando toda a cidade, é a Cozampa é a culpada. Aí a prefeitura fala de um lado, a Cozampa fala do outro. Enfim, e a população lá no meio. Sempre que eu tinha a oportunidade, eu dizia, pessoal, primeiro, que esse é uma maravilha o que está sendo feito, porque isso se pensou em fazer muito tempo e a Cozampa precisava fazer. Outra, que a tecnologia que está sendo usada, ela garante que você não precisa abrir a rua toda, né? Ah, mas é um transtorno? É um transtorno. E aí sim, esse momento, jeito. Como vai ficar gravado, né, a oportunidade de dizer assim, precisava ser feito. É lógico que talvez, né, a empresa terceirizada não fecha direito ou não sinaliza direito, eu lembro das discussões. Sim, nós temos problemas. Enfim, também. Mas é necessário e sem, tipo, fechar os vazamentos, é complicado você aumentar, ampliar a produção, né? E aí eu faço aqui, eu acho que tenho oportunidade de estar conversando com o senhor aqui, fazendo a recuperação dessa informação, trazendo aí essa explicação, né? Eu estou com a imagem aqui. Olha, eu estou com a imagem dos setores lhe agradecer por esses flashes de memórias que o senhor tem me colocado, porque assim é muito importante que a população agora já está pronto, agora já passou o período, era um período difícil, era um período que eu mesmo cheguei a conversar com o governador e com o prefeito e falar em paralisar, vamos paralisar as obras, e o governador não admitiu isso, falou, não, D'Angeles, vamos continuar. Então, o que nós fizemos? Nós só fizemos a única coisa que era possível. Nós fomos para dentro da empresa para trabalhar junto com eles. Empresa terceirizada e Cozampa fomos trabalhar juntos para terminar a obra em menor tempo, com qualidade, com menor reclamação da população. Teve ainda alguma coisa? Teve, mas procuramos trabalhar com o pessoal técnico da Cozampa, procurar ajudar a empresa e a empresa também fazer o melhor possível, cobramos dela a melhor eficiência possível dela e trabalhamos com essa, de tal sorte que nós trocamos 182 quilômetros, professor. É a distância de Belém até quase Salinas, não é isso? Sim, sim. Então, é uma distância grande que nós trocamos de rede, porque eram redes que eram redes de cimento amianto, cujo cimento amianto só dura 30 anos, 20 anos, e já estavam com 50 anos. Então, não tinha mais rede. Tinha um papelão que passava água. Quando a gente aumentava a pressão, que era possível aumentar a pressão, vazava. Quando consertava o vazamento, vazava mais para frente. Então, não tinha solução. Nós tivemos a coragem, o governador foi um grande incentivador nisso, nos incentivou a realmente fazer e tocamos a obra e terminamos a obra está concluída agora, setorizada. Agora tem obras, até me surpreendia várias vezes, o setor tal está parado. Eu falava, quanto tempo vai demorar? Não, é 1 hora, 2 horas. Por quê? Porque está setorizado agora. Então eu fecho um registro para a água daquele bairro, conserto o vazamento. Antes tinha vazamento que eu tinha que parar o Bolonha para consertar. O senhor imagina qual é o transtorno? Eu parar uma elevatória, um bombeamento do Bolonha, porque eu não conseguia fechar nenhum setor para poder fazer um vazamento. Então, graças a Deus, nós conseguimos passar por isso. Foi uma transformação, foi realmente uma mudança muito grande que foi enfrentada, graças a Deus, pela Cozampa e pelos munícipes que nos aturaram. E eu peço desculpas por esse período, mas assim, tinha que passar, então era melhor que a gente passasse de uma vez. E me diga uma coisa, eu fui fazer uma visita técnica, eu fui levar os alunos lá,
Mandar um abraço aqui para os nossos professores do IFPA Campus Belém. E nós vimos que tem uma central, né? Uma central de comunicação agora. Sim, que inclusive permite atendimento ao cidadão, tipo, olha, faltou água aqui. Aí vem a mensagem e diz, olha, daqui a tanto tempo já retorna. Como é que foi essa articulação, a construção desse espaço, a interligação, até para que a nossa audiência possa entender o que isso representou, né? Por exemplo, antes eu tinha que parar toda a área sul de Belém para recuperar um vazamento, agora eu paro um distrito, né? Paro uma área só, resolvo o problema e já volto. Como foi a construção disso, o pensar disso? Conte para nós aí. Olha, e isso, professor, é bom que toda a população saiba que é o seguinte: quando você desliga uma rede, só para ter uma comparação, quando você desliga uma rede de energia elétrica, né, você está com a rede completa ali. Quando você religa ela, você imediatamente chega a energia elétrica no ponto final da rede, porque ela está toda preenchida de cobre, né? Então a energia passa imediatamente para a ponta final, que é o usuário. Quando você tem uma rede de água que está sem água, ela está paralisada, ela tira a água toda dentro. Então você não tem mais água. Quando você religa, ela tem que primeiramente encher toda a rede de água novamente, pressurizar, para depois começar a chegar a água no ponto mais longe, que é a água do nosso cliente. Então, isso é uma dificuldade que a gente procurou minimizar, procurou fazer da melhor forma agora setorizada. Era uma das preocupações. Logo que eu cheguei aqui, o governador queria muito que a população soubesse quanto tempo vai demorar, onde ia vazar. Nós começamos a trabalhar com isso. Começamos a implantar algumas tecnologias, coisas de modernidade, internet das coisas, né? Começamos a usar isso. Hoje já estamos usando programas mais avançados que calculam já a eficiência do setor, quanto ele está perdendo de água. Então, o GIS-Water nós já estamos usando. Então, nós já estamos agora num segundo patamar. Perfeito. Essa não é a mesma Cosampa que eu peguei lá atrás. Essa já é uma outra Cosampa. Essa já é uma Cosampa, não vou dizer 4.0, mas já é uma Cosampa 3.0. Perfeito. Que já está caminhando para o 4.0. Sabe, é interessante, né? As pessoas sempre acham que tem alguma coisa por trás, tipo, o governador ligou para o Valdinei, olha, conversa aí com o ex-presidente da Cosampa, deixa ele falar o que ele fez. Na verdade, não, eu nem jamais, né? Mas eu vou lembrar uma coisa interessante. O pai dele está na foto lá na Cosampa como o responsável por grande parte da estruturação do projeto que foi o Projeto Belém 2000. Né? Aí, anos depois, o filho assume e garante. E faz, né? A complementação. Garante. É maravilhoso isso. Garante ele foi o governador que mais investiu em saneamento. O senador Jader Barbalho foi o governador que mais investiu. E o segundo, ele só perde para o filho dele. O filho dele perdeu para o pai, porque o governador investiu, mas eu acredito que no segundo mandato ele vai se tornar o governador que mais vai investir em saneamento, o governador Helder. Se depender do básico... nós temos essa foto do governador e do pai dele juntos lá na inauguração. Ele era um molequinho pequenininho que já estava de mão dada com o pai dele, indo lá na inauguração do Bolonha. E agora nós fizemos a segunda etapa do Bolonha e o governador foi inaugurar já como governador, um homem feito, inaugurando aquela bonita estação do Bolonha. Bem legal. Uma pergunta. Tem uma pergunta que é assim, ela está em todos os jornais, que é o seguinte, eu vou até passar aqui, parece que a gente vai mudar de assunto para o esgoto, porque aqui aparece a Etmart, né? Mas não é. O assunto ainda é água, né? E eu não vou trazer agora a imagem do Lago Bolonha, já praticamente sem espelho d'água, que eu posso mostrar daqui a pouco, mas eu queria justamente fazer referência ao cinturão de proteção, cinturão sanitário aqui, perfeito, de proteção dos mananciais. É lógico,
fica aí essa discussão da localização da ETMART. É importante que a gente deixe o registro, porque claro. eu fiquei sabendo que o professor Valdinei entrevistou o De Angelis lá, que foi o responsável por essa ET. Às vezes fica assim, né? Os que pegam ali só a parte que quer fazer a crítica, diz assim, porque ele que foi o responsável por essa ET, que essa ET joga dentro da captação, né? Até quem colocou aqui o sentido era para ter colocado uma outra seta, porque eu acho que até ajudava aí essa discussão, né? Porque nós já tivemos uma situação lá com relação ao aterro, o lixão, e aí diziam, né, que estava contaminando e era de lá, era complicado. Então, existe uma discussão aí sobre a ET. Eu anotei aqui o Hélio Brazão, né? A gente vai procurar aí para conversar sobre essa concepção. Isso. Mas é indiscutível a necessidade do cinturão sanitário aqui representado por essa área aqui, a área da Guanabara, né? Que eu disse que já existia as elevatórias, e essa área maior, né? A área 2 aí. E isso tudo é uma resposta, foi feita a pergunta, né? Mas como é que pode? O Bolonha continua, né, sem a gente ver o espelho d'água, né? Para que as pessoas entendam que a gente só consegue resolver o problema das macrófitas lá se a gente eliminar a origem, né? Faça esses comentários aí, De Angelis. Olha, professor, nós estamos acompanhando e agora nós estamos fazendo análise semensalmente. Nós estamos toda semana fazendo análise das macrófitas, fazendo análise de cianobactérias para verificar a quantidade. Estamos fazendo alguns trabalhos, evitando que as macrófitas nasçam, né? Existe um trabalho para se evitar as zonas de sombreamento, áreas que possam estar sendo prejudicadas e favoreçam o nascimento das macrófitas. Então, a gente está toda a proteção para evitar que elas nasçam, nós queremos fazer a oxigenação também do lago. Existe um projeto bem simples, bem caseiro, uma receita bem de engenheiro para fazer uma oxigenação na captação do Bolonha. Existem trabalhos que a gente também já estudou de alta tecnologia, que são uma espécie de fornos de micro-ondas que vão matando as macrófitas por ondas de micro-ondas, que eles ficam flutuando pelo lago e vão matando. Mas a gente tem um acompanhamento das macrófitas e nós temos atualmente 2 contratos em andamento. Um contrato no Água Preta, que é financiado pela COSAMPA, né, pelo governo do estado, que vai estar captando as macrófitas, retirando. É um trabalho que a gente não pode pegar as macrófitas, jogar fora ou jogar para dar no aterro. Tem que deixar elas secando, tirar todos os animais vivos que estão dentro das macrófitas, eles saírem de volta ao lago. Então, precisa ter uma rampa de acesso. Aí, depois que elas secam, elas vão ser transportadas para secar e depois ser transportadas para um aterro credenciado. Então, nós temos 2 contratos hoje de retirada de macrófitas, um no Lago Água Preta e outro no Bolonha. O do Bolonha é com recursos do Ideflor Bio, de recursos de recuperação de áreas ambientais que foram conseguidos na justiça. E aí esses recursos também estão servindo para a gente fazer a nossa limpeza do Lago do Bolonha. E estão em andamento esses 2 contratos. Então, são contratos que estão em andamento, só que ela cresce muito rapidamente. Agora é um período chuvoso, que elas vão crescer muito mais ainda. A gente continua trabalhando com as dragas, elas mudam de posição. A gente tem que tomar todo o cuidado, como entra a draga, como sai a draga. Então, é um trabalho de enxugar gelo, mas nós estamos fazendo. E a nossa proposta é evitar. Quando você evita que entre material orgânico, que entre esgoto nos lagos, você vai evitar que a gente alimente. As macrófitas são alimentadas por material orgânico em decomposição. Então, a gente vai evitar que elas entrem. E aí, com isso, nós vamos ter a possibilidade de um nascimento muito menor,
de macrófitas, e aí a diminuição vai ser grande em toda essa região que a gente vai fazer esse anel de proteção. Esse é o caminho aqui, o caminho que foi aberto, passa ali pelo canal de ligação, né? Vai aqui para fazer a limpeza. É interessante, eu conheço um pouco a experiência lá do Lago Paranoá, as dificuldades que eles têm lá de todo o tempo manter a remoção. Eu lembro que eles, inclusive, contrataram um maquinário para trabalhar permanentemente para garantir essa remoção. Tem algumas dragas, né, que fazem o serviço automaticamente de retirada. Isso. Nós vamos retirar o maior volume e depois, dentro desse contrato, existe o fornecimento de uma draga dessas para fazer o trabalho depois ao trabalho do dia a dia que vai ser feito. Tá. É previsto então, também. Nós também vamos receber uma draga para trabalhar depois. Quando estiver tirando o volume maior, agora tem que ser com equipamento grande, né? Depois que elas estiverem só nascendo algumas ou outras, aí vamos trabalhar com a draga, que ela é uma draga menor, de capacidade para retirada menor. Olha, eu tô mostrando aqui uma imagem de 2020, sim, né? Onde só existia o espelho d'água aqui da captação mesmo, da tomada d'água, né? Sim. Quando a gente traz aqui uma imagem para 2022, a gente já percebe aqui algumas áreas já sem Isso. Agora E essas áreas têm que ser mantidas, é um trabalho muito grande, porque se você não mantém essas áreas, a macrófita volta a assumir. Ela é muito é um organismo vivo que é muito intrusão, né? Então ele entra, ele força. Então nós temos uma rede, uma corda protegendo para evitar que ela chegue em determinadas áreas. Chega ao ponto de até ter contato com o fundo, enraizar no fundo, exatamente, professor. É um trabalho. Então, a melhor forma realmente é evitar que as contaminações, que o material orgânico chegue aí. Então, é isso que a gente vai fazer. Com aquele anel, nós vamos evitar que o material orgânico. E como chega esse material orgânico? Chega através das águas pluviais. O pessoal não tem rede sanitária, então eles jogam pela água pluvial, pela boca de lobo, pelas galerias. Então, pela galeria, ele chega até o Bolonha e chega até o Água Preta. Perfeito. Olha, tem uma tietagem aqui, a Ellen Andrade está dizendo que lá em Santarém precisa trocar as redes de cimento amianto e ela está lhe convidando para ir para lá, para Santarém, né, para dar uma ajuda lá. Inauguração, quando inaugurarem lá as redes lá e as instalações, eu estarei lá assim com todo prazer. Eu gosto muito de Santarém, gosto muito da população de Santarém. É um lugar que eu tenho uma estima muito grande lá. Assim como todo o Pará. Eu sou paulista de nascimento, mas tenho um coraçãozinho que é um pouco paraense, viu? Legal. Eu acho que eu tomei muito açaí, agora não tem mais jeito. Legal. Olha, nós já estamos 20h48. Nós demos um passeio aqui em praticamente todos os assuntos. Eu não sei se o senhor gostaria de abordar algum tema aí, né, para Dentro desse financiamento, professor, do BID, dos 100 milhões de dólares, mais 25 de contrapartida do governo, tem também uma parte que seria a segunda etapa do programa de perdas, que vai avançar um pouco mais, além da setorização, vai avançar com hidrometração, vai avançar com mais macromedidores e vai avançar com outras áreas a qual a gente pretende para diminuir as nossas perdas, né? Deixar perdas nossas com índices assim de acordo com a média brasileira aqui. Eu até vi um item aqui, redução de perda, né? Redução de perda daqui. Exatamente. Serviço de engenharia, cadastro, telemetria, modelagem hidráulica. Isso tudo vai garantir melhores resultados e melhores acompanhamentos aí do processo. Exatamente, né, professor. Hidrometração também, nós temos uma grande quantidade de hidrômetros que estamos no almoxarifado, estocado, para já começar a instalar nas áreas novas, a gente já deixar tudo hidrometrado. Perfeito. Muito importante que a gente meça, né, a quantidade de água que tem em cada setor
e a quantidade de água que entra em cada casa. Com isso, você tira a diferença, você sabe quanto entrou ali para abastecer aquela região e quanto entrou em cada casa. A soma de todos eles tem que ser igual. Claro que não vai bater porque tem as perdas, e aí essa diferença que a gente considera as perdas de água. Perfeito. Olha, eu já ia esquecendo, depois iam puxar minha orelha. A professora Vanessa, atual presidente da ABS Seção Pará, assim, nossa, um abraço para a professora Vanessa. Grandes elogios, né, por sempre atender, né, a ABS, né, nas programações, né, enfim. E aí eu deixo aqui, logicamente, esse agradecimento, né? Depois eu vou fazer um corte. Um abraço para a Vou fazer um corte e mandar para ela. Sim, eu tenho um apreço muito grande pela ABS, sou sócio da ABS, tanto aqui em São Paulo como no Pará, e a gente conseguiu colocar também a Cozampa como sócia lá da ABS, e um abraço também para o pessoal do Sindicato dos Engenheiros, que também está me ouvindo, me mandaram aqui recados aqui, estamos ouvindo o De Anjos aí, muito obrigado a todos aí do sindicato. Perfeito. E um abraço, professor, por tudo. Olha, só tenho a agradecer pela oportunidade que o senhor me deu de fazer, como o senhor disse muito bem, um balanço, né? E eu estou muito feliz, estou com a consciência e com a alma tranquila, meu coração está tranquilo, sinto a falta de continuar trabalhando no saneamento, né? E isso é uma coisa que está no nosso sangue, né? E eu acho que é uma maneira de a gente contribuir um pouco por tudo aquilo que a gente conseguiu de tão bonito na nossa vida. E o saneamento me faz com que eu possa retribuir para essa população que tanto necessita de água, necessita ter seu esgoto retirado da frente da sua casa, um tratamento melhor e mais digno. E é isso sempre que eu quis fazer. Me perdoem as minhas falhas, eu procurei fazer o meu melhor, tenho certeza que fiz o máximo que eu podia fazer, e exigir de todos lá na Cozampa, naquela minha época, que também a gente fizesse dessa maneira. E com isso a gente procurar dar uns primeiros passos aí. Perfeito. Muito obrigado, professor, por tudo. Eu lhe agradeço demais e eu gostaria que o senhor mandasse uma mensagem para dois públicos, né? Pois não. Para o público técnico e para o público comunidade, de como seguir nessa nova fase da Cozampa, né? Acompanhando o processo, acompanhando o investimento, a execução, né? Desses recursos captados. Como é que esses dois segmentos, né? O conselho que o senhor dá para esses dois segmentos aí do nosso estado? Olha, primeiro eu vou falar para a população em geral. Eu acho que a população tem alguns deveres e tem alguns direitos. Os direitos dela são de ter uma água de boa qualidade, uma água em quantidade suficiente para ela beber. E é isso que a gente está procurando. Procure sempre, vá atrás e cobre. Vocês são a única razão de existir da Cozampa e de todas as companhias do Estado. São os nossos clientes. Então, eu costumo dizer que a gente não seria nenhuma empresa se não tivessem os clientes de saneamento. Então, procurem nos ajudar, procurem contribuir, avisem dos vazamentos que tiverem na rua. Não, a Cozampa não sabe de todos os vazamentos, não. Então, avisem, entrem nas nossas redes sociais, peçam para dar um protocolo para você acompanhar se está sendo consertado efetivamente. Acompanhem isso, procurem, quem puder, ter a sua caixa d'água, porque isso realmente melhora também o tempo que você fica sem água. Se a Cozampa para fazer um serviço 24 horas, 12 horas, você vai continuar tendo água na tua casa com uma caixa de 500 litros que seja, né? E, por favor, mantenham as contas em dia e não deixem que algumas pessoas inadvertidamente procurem usar uma ligação clandestina ou uma rede clandestina. Usem as redes Cozampa oficial, ligação Cozampa. Você tem o privilégio e você tem um direito grande, que é usar o Água Pará, esse programa tão maravilhoso que foi feito aí, que o governo do estado paga 20 metros cúbicos por mês, né, para cada população carente.
gratuitamente, você recebe a sua conta carimbada, paga, tá certo? Sem ter necessidade de pagar mais nenhum tostão, e usem esse direito que vocês têm e façam os seus deveres. Se cada um cumprir os seus deveres, vai poder exigir seus direitos. Perfeito. Eu acho que é simples, é uma relação muito simples. Eu tenho o prazer de estar trabalhando no saneamento e gosto de falar com a população mais carente. Perfeito. Com os técnicos, professor, eu só peço que procurem me perdoar minhas falhas. Eu sou um profissional que também tenho meus erros. Procurem fazer o meu melhor e procurem sempre se dedicar. Quem é do saneamento, procurem sempre se dedicar àquilo que mais gostam de fazer na vida. Eu tenho agora uma neta minha que nasceu, tem 7 meses, e é muito importante a gente saber que vai ter continuidade na nossa vida, né? Tem uma filha minha que está também se encaminhando, trabalhando nessa área de saneamento. Então é importante a gente ver continuidade, que todo o nosso trabalho não seja em vão. Procurem dar continuidade às coisas boas, procurem melhorar as coisas que não estão boas e continuem em frente. Eu acho que a comunidade técnica tem que se pronunciar, e nós somos, acima de tudo, paraenses, paulistas, nós somos todos brasileiros, e nós queremos o bem do nosso país. E não podem ter áreas de menor capacidade e de maior capacidade. Temos que ter todos áreas onde a população se sinta bem atendida. E é isso porque eu brigo. Um país melhor, um país com melhores condições de vida, de saneamento, que é saúde, acima de tudo é saúde. Perfeito. E é isso, professor. Muito obrigado pela oportunidade de falar. Eu falo muito. Desculpe se eu falei demais, professor. Esse é o José Antônio De Angelis, 2019, 2022, à frente da COSAMPA, né? Deu aqui a sua contribuição para o nosso estado, e hoje aqui no nosso Dialogando com as Comunidades, né? O nosso canal aqui do Básico do Saneamento, que está aí desde 2012, né? Comunicando o saneamento, ter oportunidade de ouvir e, com base nessa live, logicamente, nos estimular a continuar acompanhando o trabalho. Temos um outro gestor à frente da COSAMPA, né? Quem sabe, né? Motivado por esse momento, né? De quem está saindo, de repente aceita um convite nosso e vir trazer aqui para nós a sua perspectiva. José Antônio De Angelis, muito obrigado, e obrigado à nossa audiência, às pessoas que estão agora nesse momento ao vivo, agradecer, e logicamente os que ainda irão assistir esse vídeo. Muito obrigado a todos, continuem acompanhando o Básico do Saneamento. De Angelis, boa noite, muito obrigado. Boa noite, professor, boa noite a todos, um abraço.